e nós vamos dar início às nossas falas da tarde com a nossa queridíssima professora Sônia Maria Pessoa Pereira Bergamasco, que é professora titular aposentada da Universidade Estadual Paulista e da Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola, na área de Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável. É pós-doutora e autora de mais de 16 livros e tem mais de uma centena de artigos publicados em periódicos. É um vasto currículo, mas esses são primordiais ações que precisaríamos citar aqui para apresentar minimamente a professora Sônia. Seja muito, muito bem-vinda, professora. Boa tarde a todos e todas. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a FASER, na pessoa da sua coordenadora, Lucinha Kinseler. É um grande prazer estar aqui, novamente, falando para os colegas da FASER e demais colegas. Gostaria de, primeiramente, dizer que essas reflexões que eu trago hoje é resultado de nossas discussões num grupo de pesquisa formada pelos professores Ricardo Borsato, da UFSCar, Vanilde Esquerdo, da Unicamp, das nossos doutorandos, Carolina Rios Thomson, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e de André de Camargo Macedo, da FEAGRE Unicamp também. E mais de duas nossas queridas graduandas, Helena Riga e Esther Biagirão. Em resposta à demanda feita pela FASER para um debate sobre a essencialidade da terra pública no Brasil, pensamos em refletir sobre os diversos papéis que o Estado brasileiro desempenhou nas últimas décadas frente à extensão rural. A partir dessa exposição, poderemos então pensar em que pé estamos para falar de uma política nacional de extensão rural para o futuro. Para fazer esse exercício, trouxemos hoje algumas reflexões sobre as experiências pregressas. É importante ressaltar que serão todas reflexões breves, mas que podem ser estudadas mais profundamente por quem se interessar pela história da extensão rural, a partir de uma vasta bibliografia que já existe sobre o tema. A primeira vez que podemos falar de uma extensão rural estruturada, com amplos recursos em nível federal, ocorreu com a criação da Embrater, a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, no governo militar. No mesmo período, como sabemos, foi criada a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Essas duas empresas públicas, ligadas ao Sistema Nacional de Crédito Rural, formaram o que é chamado o tripé da modernização agrícola, qual seja o crédito rural, a pesquisa e a extensão rural. Todos sabemos que, para o que se propôs aquele modelo de modernização, o governo militar obteve sucesso, aumento da produtividade das commodities agrícolas, voltada à exportação, e a liberação de reserva de mão de obra para atender a demanda industrial. Porém, muito se omite dos custos sociais e ambientais dessa modernização, bem qualificada como dolorosa por Graziano da Silva. Sucesso de uns, essa modernização, porém, custou caro a muitos outros brasileiros. Alberto Passos Guimarães identificou o seu sentido desde o princípio, afirmando que a nossa modernização foi, paradoxalmente, uma modernização conservadora. Ela custou o aumento vertiginoso da concentração e das rendas fundiárias, o maior êxodo da história de nosso país, o crescimento desordenado dos centros urbanos e todas as demais consequências que já conhecemos desse processo. Teve, portanto, uma fatia fundamental no aumento da desigualdade social e também econômica, no descontrole da inflação, na carestia que ocorreu no final da ditadura e início da transição democrática. Quem viveu sabe disso. Na década de 1990, o neoliberalismo ortodoxo dominou a política. Para os primeiros governantes eleitos pós-ditadura, não havia sentido continuar investindo na extensão rural, visto que o objetivo de modernizar a agricultura já havia sido alcançado. A Embrater foi extinta no balaio de todos aqueles serviços considerados por demais onerosos ao Estado.
A Embrapa, porém, se manteve. Isso porque, diferentemente da extensão rural, ela soube angariar o apoio do latifúndio, produzindo tecnologias estratégicas para que o agronegócio brasileiro se mantivesse num patamar cada vez mais competitivo em nível internacional. A extensão rural, por outro lado, se tornou dispensável naquele contexto. Afinal, a seleção de produtores da modernização, chamada conservadora, estava consolidada e as tecnologias já eram transferidas aos grandes produtores com fluidez pelas grandes corporações de insumos. Com o fim da Embrater, a extensão rural sai da agenda federal. Alguns estados conseguiram manter com recursos próprios suas empresas públicas de extensão rural, que passaram a sofrer com a carência de recursos. Outros estados fizeram como o governo federal, extinguiram suas empresas, enquanto alguns promoveram a fusão dessas empresas com as suas congêneres de pesquisa e algumas outras, como regularização fundiária, mecanização, etc. Na prática, a extinção da extensão rural pela Embrater, a extinção da Embrater, deixou a extensão rural pública nos estados mais vulneráveis e sem uma coordenação em nível nacional. Apesar de todo o desmantelamento sofrido pela extensão rural no decorrer da década de 1990, podemos dizer que do vácuo do abandono estatal fez-se um campo fértil. A essa altura, novos modelos de desenvolvimento rural eram pauta importante entre os movimentos sociais e organizações não governamentais. Também já tínhamos experiências de extensão rural focadas na agricultura, na chamada agricultura alternativa, especialmente nos princípios da agroecologia, levadas adiante por ONGs que atuavam em diversos territórios, no norte, no sudeste, no nordeste, no sul do país. Em 1997, ocorreram, por fim, as primeiras reuniões desses grupos, já com o apoio do INCRA e algumas organizações do governo, como o Ministério do Meio Ambiente e a recém-criada Secretaria de Reordenamento Fundiário. Naquele momento, se dava início à reestruturação de uma nova rede de ATER, sem que ainda, de fato, houvesse uma política nacional. Porém, as principais demandas para o que viria a ser a extensão rural desejada foram elencadas. Uma extensão voltada para a agricultura familiar, gratuita, que promovesse o desenvolvimento endógeno e baseado nos princípios agroecológicos. Outro marco relevante nesse período foi o reconhecimento institucional da agricultura familiar, como um segmento social demandante de políticas específicas. Foi uma conquista, inclusive, de muitos dos que estão aqui, de nós da academia, que produzimos para desestigmatizar os até então denominados pequenos produtores. Também a FASER estava presente nesse momento, organizando fóruns, passeatas, totalmente mobilizada, mobilizou o Congresso pela Extensão Rural, assim como de parcela importante de seus extensionistas, que em suas instituições se mantiveram ao lado dos assentados, das populações tradicionais, enfim, dos mais vulneráveis. Também a presença do MST, que ocupou e resistiu ferozmente pela reforma agrária, a ponto de mobilizar a opinião pública nacional e internacional em duras críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso. A CONTAG também presente, que se manteve na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais contra os mandos e desmandos do patronato rural. Mas foi somente em 2003, com o início do governo Lula, que, enfim, a utopia de uma política nacional de extensão rural, voltada para a agricultura familiar, saiu do plano das ideias. O governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, financiou e coordenou uma série de encontros que diretamente envolveram mais de 500 representantes ligados à extensão rural. Eram pessoas de diversas organizações e movimentos sociais da agricultura familiar, extensionistas do setor público,
de organizações não governamentais, além de professores e estudantes universitários. Esses encontros culminaram com diversas proposições que foram incorporadas à PNATER, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Em 2004, foi então lançada a Utopia, uma política nacional de ATER, voltada exclusivamente ao público da agricultura familiar, gratuita e agroecológica. O INCRA cuidaria da ATES, um outro tipo, uma assistência técnica mais específica para os assentamentos da reforma agrária. E a PNATER, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, cuidaria de todos os demais agricultores com DAP, incluindo populações tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos. Apesar de institucionalizar essa e outras demandas políticas relacionadas a agendas progressistas, a gente sabe que a eleição do Lula foi condicionada a uma aliança com o grande empresariado nacional, especialmente aquele ligado ao setor produtivo. Assim, o governo logo assumiu uma orientação neodesenvolvimentista, que, resumidamente, posiciona o Estado como estratégico no desenvolvimento da indústria e do agronegócios nacionais, mas ainda sem abrir mão da aliança com o capital financeiro. A partir de então, vivemos uma enxurrada de políticas de crédito, subsídios e incentivos para a formação de parques industriais, de indústrias de processamento, de políticas cambiais e protecionismo mesmo para o agronegócio. A principal diferença em relação à década anterior, de 1990, é que a agricultura familiar passou a ter acesso a uma fatia desses incentivos. O PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, teve aumentado as suas linhas e o seu orçamento. O Programa Nacional de Alimentação Escolar logo reservaria percentual de compra para a agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado e surgiu, então, também a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, além de outros exemplos. A reforma agrária passa a ser cada vez mais judicializada, é claro. Mas, por outro lado, os investimentos nos assentamentos da reforma agrária aumentaram. Além disso, os movimentos sociais passaram a ter representatividade em espaços públicos nos quais buscavam consolidar suas demandas na forma de políticas, como no caso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDA. Especificamente em relação à PNATER, o grande ganho foi a ampla participação da sociedade civil na concepção, implementação e avaliação da política. Ao fim, a idealização do Sistema Brasileiro Descentralizado de ATER, o CIBRATER, buscava garantir o controle social. Para tanto, deveria envolver conselhos municipais, estaduais e regionais, que elencavam suas demandas para o Comitê de ATER do CONDRAF, do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agricultura Familiar. O Comitê de ATER, então, elaborava editais em conjunto com o Departamento de ATER do MDA, o DATER. A esses editais, candidatavam-se entidades privadas e públicas, e os critérios para a seleção dos ganhadores se baseavam em experiências no território, nas metodologias propostas, na experiência da equipe extensionista, ou seja, em critérios qualitativos. O MDA, então, estabelecia convênios de parceria com esses ganhadores. As empresas públicas deixaram de ter o monopólio na prestação de serviços de extensão rural, com recursos públicos, claro, estabelecendo-se, assim, o denominado pluralismo institucional, termo cunhado pelo grupo de professores da extensão rural da Universidade Federal de Santa Maria, liderado por Vivian Dício. A PNATER, em seus anos iniciais, foi intensa, apesar de limitada. As experiências extensionistas, com foco coletivo e agroecológico, se multiplicaram. No entanto, o primeiro grande desafio à sua concretização se revelou no interior do próprio MDA.
Ministério não deu conta da operacionalização complexa do sistema proposto e, principalmente, da gestão dos contratos por todo o território nacional. Faltava pessoal, infraestrutura e recursos, que não eram suficientes. De um outro lado, órgãos de controle resistentes à participação social, promovidas por políticas como a Pinater, passaram a questionar crescentemente a estrutura da política. Na prática, ocorreram uma série de auditorias por parte do Tribunal de Contas da União, do TCU, e questionamentos públicos sobre a relevância, o impacto e a legitimidade do emprego de recursos públicos em serviços de extensão rural. A partir de 2010, como resposta aos entraves burocráticos enfrentados pela Pinater, a gestão do MDA optou por um outro modelo, pelo modelo das chamadas públicas, mais engessado e com foco mais quantitativo. A palavra agroecologia, nesse momento, desaparece das diretrizes da política, quando é promulgada a Lei de Ater, em 2010. Apesar de crítica a esse posicionamento do MDA, a rede de Ater, que compunha o Cibrater, o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, buscou soluções para que a identidade da Pinater não fosse perdida. Isso ficou claro durante a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Sinater, realizada em 2012. No evento, os participantes propuseram que as limitações e os boicotes enfrentados pelo MDA na gestão da política deveriam ser sanados com a criação de um órgão nacional de Ater, capaz de coordenar o sistema com melhor eficiência, com orçamento e com infraestrutura. No entanto, nas semanas subsequentes a esse encontro, a essa conferência, o grupo de trabalho coordenado pelo MDA e responsável pela elaboração da proposta deste novo órgão foi surpreendido com a informação de que havia uma comissão com o mesmo objetivo, sendo coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. No fim, foi esse segmento, foi esse segundo grupo que conseguiu tramitar no Congresso Nacional a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e encabeçar todas as diretrizes para a sua criação. Consequentemente, a Anater surgiu sem diálogo e sem consulta à sociedade civil, e principalmente sem as representações dos movimentos sociais dos agricultores que compunham o Comitê Nacional de Ater do CONDAF. Apesar de inicialmente sobre a gestão do MDA, a Anater terminou por ser mais atrelada ao Ministério da Agricultura, ao MAPA. A Embrapa tornou-se central no papel de transferência de tecnologia. A participação da sociedade civil ficou reduzida a uma cadeira patronal e uma antiga rede, a uma antiga rede de Ater com caráter apenas consultivo. Assim como a agroecologia também não apareceu em suas diretrizes e nem a exclusividade para a agricultura familiar. Em 2016, como sabemos, o MDA foi extinto. Apenas naquele ano, a Anater passou a efetivamente operar contratos de chamadas públicas. Hoje, na prática, os contratos são elaborados e executados exclusivamente pela agência, sem nenhum controle social, de forma tecnocrática e limitada. Atualmente, apesar da vigência da Lei de Ater, o que se percebe é que se iniciou um período no qual não existia mais diretriz nítida para os recursos federais despendidos com a extensão rural. E diferentes novas proposições, tentando se estabelecer, passaram a fazer parte desse processo, como a Ater 4.0, como o Sistema S, como a ATEG, etc. Então, dessa breve descrição, quais as reflexões que podemos trazer hoje para o nosso debate?
A primeira reflexão diz respeito às dificuldades inerentes a se operacionalizar a participação social em políticas públicas no Brasil. A Embrater foi criada e gerida no interior do autoritarismo e a partir de interesses bem focados, pouco diversos. Sem dúvida, gerir para selecionar alguns e excluir muitos é fácil, e é mais fácil do que gerir para agregar e universalizar. O contexto da Pinater foi diametralmente oposto. A Pinater foi elaborada em um momento no qual movimentos sociais e demais grupos ligados à extensão rural celebravam pela primeira vez sua representatividade no interior do Estado. Até então, o governo federal jamais havia feito tamanho investimento em participação na elaboração de uma política de extensão rural. Imagine vocês organizar encontros municipais, estaduais, regionais e nacional para discutir uma política que sairia do papel. Imagine ainda como foi elencar e tentar incluir as demandas de agricultores familiares das 5 regiões do país: indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, faxinalenses e todas as inúmeras outras populações tradicionais de nosso país. Imagine agora a situação do MDA, que junto com o MDS eram os ministérios mais atacados durante os governos do PT, e os que mais tinham seus orçamentos congelados. Dentro do MDA ficava o DATER, o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, no qual, todos esses anos, em diversas ocasiões, a gente teve a oportunidade de realizar pesquisas e entrevistas. E a cena era exatamente muito complicada. Era uma repartição pública cheia de divisórias transparentes, poucas mesas com pilhas e pilhas de pasta. A gente sempre soube que era muita a complexidade para pouca estrutura. Mas, mesmo assim, a Pinater foi executada durante quase 2 décadas. Políticas participativas tornam-se expostas à descaracterização sem os recursos, sem investimentos em pessoal e infraestrutura necessárias à sua operacionalização. Isto porque seu caráter é qualitativo, existindo tomadas de decisão por parte dos gestores baseadas em critérios singulares e não padronizados. Ademais, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, da forma com que foi concedida na terra, com seu público e territorialidades diversas, também exigiu alto grau de informação e conhecimento sobre a realidade extensionista de todos os envolvidos na sua execução. A centralização foi outro ponto que merece aqui ser destacado. Afinal, o fluxo burocrático e distante entre o MDA e as entidades que executaram os projetos em diversos territórios se mostrou um problema recorrente com o passar dos anos. Pensar em um modelo mais descentralizado e na divisão de responsabilidades acerca da gestão do Sistema Nacional de ATER nos parece um caminho natural para promover a participação social em políticas públicas. A segunda grande questão que a gente gostaria de apontar seria qual era o eixo de sustentação da Pinater. A resposta é, sem dúvida, os seus princípios, como prioridade para a agricultura familiar, a agroecologia, a universalidade nos seus procedimentos, as metodologias participativas, assim como as pessoas que se identificavam com esses princípios. Acontece que, crescentemente, os gestores da Pinater foram buscando respostas para melhorar a eficiência da política que a distanciava de seus princípios. Isso porque, quando se tornou claro que o Estado não conseguia gerir com eficiência o sistema de ATER, a saída foi pela tecnocracia. Mais e mais decisões passaram a ser tomadas a toque de caixa. Mais se desistiu dos conselhos, das conferências e, por fim, se abriu mão da agroecologia e das metodologias participativas na execução dos contratos de ATER.
Consequentemente, as pessoas engajadas com a Pinater original foram se afastando dos debates relacionados a essa política. A criação da Anater, por outro lado, a promulgação da Lei de Ater, em 2010, podem ser consideradas como movimentos extremamente importantes no sentido de se tentar garantir a continuidade da Pinater. Porém, contraditoriamente, esses movimentos descaracterizaram os princípios e diretrizes presentes na primeira versão da política, abrindo um flanco para o afastamento de seus principais apoiadores junto à sociedade civil. Algumas das pesquisas que fizemos sobre o impacto desse redirecionamento, concluímos que, a partir de então, foram beneficiadas entidades privadas de Ater na seleção das chamadas públicas, e não aquelas ONGs que estavam inteiradas, que eram protagonistas das discussões no final da década de 90, mas sim empresas capazes de gerar altos números de atendimentos e nas quais identificamos, em muitos casos, uma precarização inadmissível das condições de trabalho dos extensionistas por elas contratados. Enfim, uma tendência à transformação do chamado pluralismo institucional em uma literal terceirização da extensão rural pelo Estado. Atualmente, por exemplo, a Anater, em seu sítio da Rede Mundial de Computadores, só apresenta contratos com entidades privadas, muitas das quais não conhecíamos quando surgiu a Pinater. Uma terceira questão que gostaríamos de colocar é que a Pinater não foi além dos seus muros. Diferentemente de políticas que ganharam destaques na sociedade, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Pinater ficou restrita aos extensionistas e às organizações da agricultura familiar. Pouco se ouviu falar da Pinater para além deste público. Tanto que a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Pinater, passou a ser uma política subsidiária de outros programas federais, já no governo Dilma, como, por exemplo, Brasil Sem Miséria e a Operação Arco Verde. Talvez há 18 anos, quando a Pinater foi promulgada, ela pudesse ser considerada uma política à frente do seu tempo, uma utopia. Mas o mundo mudou bastante, mudou muito nessas últimas 2 décadas. As agendas ambiental, alimentar e social ganharam muito mais relevância na sociedade, principalmente junto à juventude. Então, aproveitando a ideia de Diesel, a gente defende um reenquadramento progressista da Pinater, da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que resgate e aprofunde os seus princípios originais. Não temos dúvidas que uma política que promova a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis e enfrente a pobreza rural, e promova o desenvolvimento de territórios rurais, com certeza desfrutaria de legitimidade de uma estratégia maior de desenvolvimento nacional. E finalizando, este alinhamento com uma agenda maior, assim como aconteceu nas décadas de 1970 e 1980, garantiriam à nova Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural o apoio político, social e financeiro de que ela necessita, para que assim pudéssemos estabelecer uma grande política de extensão rural capaz de promover as grandes transformações sociais que almejamos. É um pouco isso que eu gostaria de dizer e deixar para as nossas reflexões. Espero ter me feito entendida e espero ter correspondido à expectativa da FASER. Muito obrigada. Obrigada, doutora Sônia, que privilégio, que presente para iniciar o nosso evento aqui da tarde. Linda contextualização do tema Política Pública de Ater no Brasil, Desmonte e Controvérsias. E a professora Sônia não pôde estar conosco ao vivo aqui durante essa tarde, porque ela não se sentiu bem no dia de hoje e foi estabelecido que ela está com uma virose. Então, está conosco grandemente, também uma participação grandiosa, o professor Ricardo Serra Borsato,
veio fazer a interlocução e essa interação com todos os participantes desse seminário. Muito bem-vindo, professor Ricardo. Professor que é parceiro da professora Sônia há mais de 15 anos em avaliações relacionadas à Pinater. Também é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de São Carlos, é engenheiro agrônomo e tem pós-doutorado pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Então, sinta-se em casa e seja muito bem-vindo. E tem muitas manifestações aqui no chat, eu tentei compilar algumas, considerando aqui o ponto focal da discussão. Antes, eu quero dizer que o Portal Extensionista, muito bem-vindo aqui conosco, desejo um excelente evento para todos nós, extensionistas rurais, muito obrigada pelo carinho. O Gustavo Scholz está parabenizando a Coordenação Nacional da FASER, em especial a sua diretoria colegiada e demais colaboradores desse importante evento. O Gustavo, que é do IDR Iapare Mater, Paraná, AFA Paraná. Muito bem-vindo, Gustavo, obrigada. A Mônica Sobreira, professor caporal, presente, belo trabalho e esforço coletivo para a construção da Pinater e dos programas estaduais de ATER. Márcio Clemente, Pinater, um importante trabalho para a ATER pública, gratuita e oficial. Muito obrigada, Márcio. O Adolfo Suderhus, falei direitinho, Adolfo? Se não falei, me perdoe. Importante reflexão sobre a ATER e sua importância social, econômica, política e ambiental para a agricultura familiar do Brasil. Somos todos e todas FASER. E tem pergunta aqui, Ricardo, do Gustavo Pereira. Ele está dizendo assim, existe uma diferença enorme entre a agricultura familiar e o agronegócio. Porém, sofremos uma campanha para tratar todos como um só. Sai perdendo os pequenos. Como fazer essa conscientização para os agricultores familiares? Primeiro, obrigado, Flávia, e agradeço também a toda a diretoria da FASER pela oportunidade de estar aqui. Recebi, correndinho ainda há pouco, essa missão muito grata, mas impossível, de aqui substituir a professora Sônia. Ela infelizmente, está com uma pequena intercorrência de saúde, nada grave, já deixo aqui avisado, e aí que a impossibilitou de estar aqui ao vivo. Ela falou, Ricardo, você pode ir lá? Eu fiquei super... Estou aqui quase tremendo, por causa de ter que substituir a professora Sônia. Bem, então, só comentando um pouco, o que o Gustavo fala, Gustavo, o que a gente tem discutido lá é que essa criação do agronegócio, que é tech, é pop, é tudo, a gente que é da academia sabe que isso é uma criação da própria academia para dar relevância política a um setor que vem perdendo a sua importância econômica nas economias industrializadas. Então, quer dizer, você precisa agregar mais coisas à produção agropecuária, então você precisa agregar a indústria, a logística, e o agronegócio é tudo, eles vão agregando tudo para que os grandes agricultores continuem a serem beneficiados com políticas públicas que vêm dos nossos impostos. Então, porque se for ver a relevância dessa grande agricultura para a economia, ela é muito pequena. Então, é isso, esse enquadramento da agricultura familiar dentro desse conceito de agronegócio é uma tentativa de fazer com que esses grandes agricultores sejam reconhecidos pelas sociedades como merecedores de subsídios e políticas agrícolas, e tem sido muito bem sucedido. E como você bem falou, infelizmente, quando a gente junta todo mundo no balaio, os pequenos, os agricultores familiares, são os menos beneficiados, porque os grandes mordem todos esses benefícios, deixando, quando muito, pequenas migalhas para a agricultura familiar. Infelizmente, a gente... por sua vez, o conceito de agricultura familiar não, ele é calcado na análise da realidade brasileira. A agricultura familiar é um segmento social relevante, seja pelo número de unidades de produção, pelo número de pessoas envolvidas, pela quantidade de alimento que produz, que demanda políticas específicas para a sua reprodução social. E quando junta tudo num balaio só, como você bem colocou, infelizmente, esses pequenos acabam, a agricultura familiar acaba sendo, quando muito, beneficiada com poucas migalhas. Então, nós temos que realmente fazer esse esforço contínuo de destacar a relevância da agricultura familiar por si só, e não como parte desse agronegócio. Perfeito, obrigada, professor Ricardo. Nós temos a participação do Arthur Giraldi. Salvo pequenas retomadas, só vejo enfraquecimento da ATER pública por parte dos governos.
Será que existe possibilidade de um dia haver um fortalecimento real dessas políticas ligadas à agricultura familiar? Seu microfone está fechado. Perdão, né? Acho que é a frase que a gente mais ouve nesse mundo virtual. Arthur, a tua pergunta foi ao cerne da colocação da professora Sônia, né? O que a gente tem colocado é que... Só que eu vou fazer só uma pequena adaptação proposital, né? Eu vou falar especificamente, eu não vou falar de políticas para a agricultura familiar, mas eu vou falar especificamente de política de extensão rural, né? Como você bem colocou, é isso, né? Parece saltos de galinha, tem um pouquinho de política, né? Para a extensão rural, depois some, o Estado vai embora, e agora estamos exatamente nesse interstício, onde o Estado, né, o governo federal se isenta, ou então, né, praticamente se isenta, vou usar essa palavra sem receio, né, de promover uma política nacional de extensão rural. A grande lição que a gente tira, né, que a gente tem estudado, tem trabalhado com a professora Sônia, quando a gente faz essa retrospectiva histórica que ela tão bem trouxe aqui, é que quando a política de extensão rural conseguiu ser relevante, foi quando ela se atrelou, ela fez parte de uma grande estratégia nacional de desenvolvimento. Então, isso ocorre na década de 70, isso ocorre até meados dos anos 80. Então, a política de extensão rural, ela era uma estratégia, ela fazia parte de uma grande política nacional de desenvolvimento, de industrialização do país e de urbanização desse país. Desde então é isso, né? A Pinater, como bem falou a professora Sônia, infelizmente não conseguiu romper o muro dos extensionistas e daqueles diretamente envolvidos com ela. Quando a gente ia para Brasília, conversar na Casa Civil ou em outros ministérios para além do MDA, poucos, ou quando, olha, eu sinceramente não tenho lembrança de quem sabia o que era a Pinater fora desses espaços públicos. Né? Se ia no Congresso conversar, poucos sabiam o que era a Pinater. A Pinater, ela não conseguiu se alinhar a uma grande política nacional. Ela não fez parte. A Pinater não conseguiu se alinhar ao PAC durante os governos Lula e Dilma. A Pinater não conseguiu fazer parte dessas grandes políticas de desenvolvimento. E o que a gente vê para que uma política de extensão rural ganhe relevância junto à sociedade e recursos suficientes para que ela seja executada da forma que nós acreditamos e defendemos que ela deva ser executada, é fundamental que ela esteja alinhada e faça parte de uma grande estratégia de desenvolvimento nacional. É isso que a professora Sônia e eu aí temos, e os outros, né, nosso grupo de pesquisa, temos trabalhado, né? Como fazer que uma política de extensão rural participe de uma grande agenda nacional de desenvolvimento. E eu acho que você vai puxar, né, Flávia? Tem algumas outras questões que eu acho que até avançam um pouco nisso. Considerando aqui o tempo, professora, eu vou fazer mais uma consideração, mais uma intervenção, uma interlocução, e depois eu até repasso para a organização esses outros questionamentos feitos, para a gente, quem sabe, fazer uma devolutiva na sequência. Nós temos aqui a Daiane Loreto de Vargas, que ela fala se a metodologia da chamada pública é contrária ao que prega, e ela põe entre aspas esse prega, a Pinater, pois não existe uma extensão de caráter continuado. Exato, né? Então, quer dizer, como a Daiane fala e como a Mônica também comentou aí, né? A Pinater, ela foi, como ela não fazia parte de uma grande estratégia nacional, ela teve que se adaptar à máquina, à estratégia nacional vigente. E ao fazer isso, ela foi perdendo, ela foi abrindo mão, os gestores públicos começaram a abrir mão dos princípios que guiavam a primeira versão da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, promulgada em 2004. Então, a Anater foi como se abrindo mão. E o que a gente tem proposto, se você me permite, só para encerrar, Flávia, o que a gente tem proposto, muito alinhado, acho que o comentário que a Mônica Sobreira fez aí, é um reenquadramento. A palavra reenquadramento foi até uma palavra que a professora Viviane Dias, lá do Rio Grande do Sul, usou, mas a gente vai estar propondo um reenquadramento progressista, né, da Pinater. O que a gente imagina para um próximo governo é que nós temos que voltar e pegar com unhas e dentes aquela Pinater 2004 e trazer. Talvez em 2004, aquela Pinater, ela fosse à frente do seu tempo, ela fosse uma utopia, uma política que defendesse a agroecologia, a participação social, né? Talvez ela estivesse à frente do seu tempo. Mas nós não temos dúvidas que quase 20 anos passados a sociedade mudou. A juventude hoje, esses são temas caros à juventude, né? A questão da sustentabilidade, da alimentação,
né? Então, e a Pinater ela tinha tudo aquilo. Então, o que a gente defende hoje é que a Pinater, que nós temos um grande projeto de país, aonde, né, a Pinater se enquadra, porque a Pinater é uma política de extensão rural, mas que promove a melhoria ambiental, que promove a alimentação saudável, a segurança alimentar e nutricional, que promove a soberania alimentar das populações e do nosso país. Então, o que a gente tem defendido, a professora Sônia encabeçando e eu aí auxiliando ela, é que nós precisamos ter políticas que façam um reenquadramento progressista da Pinater. Nós precisamos de uma política de extensão rural que resgate aqueles princípios, aprofunde-os e que, por isso, até ganhe relevância junto à sociedade, para que a sociedade ajude essa política a fazer as transformações sociais tão necessárias para esse nosso país. Flávia. Obrigada, professora. Eu acho que deixa aqui para a sua finalização da participação, que foi também um privilégio, um presente tê-lo aqui conosco, tem a Mônica Sobreira que fala assim: frente à análise posta, qual a saída de imediato? O que o senhor sugere como uma providência urgente e estratégica? Já. E aí eu já deixo para o senhor fazer suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua importante participação aqui no nosso seminário. Olha, o que nós precisamos, com todo o respeito que os governantes merecem, é mudar o governo. Infelizmente, precisa de um governo que tenha um projeto de desenvolvimento nacional, no qual a dimensão ambiental, a dimensão social sejam tão relevantes quanto a dimensão econômica. E aí sim, nós temos condições de ter uma política de extensão rural que consiga atender, ao menos, muito mais do que isso, essas três dimensões de maneira intensa. Poucas políticas têm a capacidade de promover a melhoria ambiental, de promover processos de inclusão social, de promover a produção de alimentos de qualidade e barato para a nossa população, como uma política nacional de extensão rural. Então, eu tenho certeza que quando nós tivermos governos onde essas dimensões, a dimensão social, ambiental, ganhem relevância, eu não tenho dúvida que uma política de extensão rural encaixa como uma luva para apoiar essa estratégia de desenvolvimento nacional. É isso, Flávia. Obrigada mais uma vez, professor Ricardo, obrigada pela sua participação. Acho que a professora Sônia se sentiu contemplada aqui com a sua participação e essa interação com todos os convidados. Muito obrigada mais uma vez e nós vamos dar sequência agora.